Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós. Meus queridos e amados irmãos, aqui quem vos fala novamente é o irmão Jorge. Meus queridos, eu vim hoje falar de um assunto que é frequente, constante na vida de cada irmão em Cristo, seja rico ou seja pobre, seja ele de classe média, seja ele iniciante na fé ou não. Isso é constante na vida de cada cristão. As lutas cotidianas. O porquê que o servo do Senhor sofre derrota nos tempos de hoje. Essas derrotas acontecem, meus irmãos, porque estão lhes ensinando uma vitória solta no vento, uma vitória sem base, uma vitória onde cada um, nas suas lutas, luta sozinho. Um individualismo que conduz o cristão à derrota. Nós temos que entender que nós somos igreja de Cristo. A igreja não é formada por um membro, mas sim por vários membros. E quando a igreja está passando por lutas, essa luta não é de um membro, mas é de toda a igreja. E quando um membro está passando por lutas, essa luta não é deste membro, mas sim de toda a igreja. Quando um membro do corpo sofre uma dor, todo o corpo sente. Não importa onde esteja este membro, todo o corpo sente. E aí o corpo vai se unir, cada membro, cada órgão, unidos ao cérebro, todos vão se unir em prol da cura daquela dor. Todos vão se unir contra aquela luta que está provocando a dor naquele corpo. Nesse caso aqui, o corpo é a igreja de Cristo. Mas, enquanto cada cristão continuar lutando individualmente as suas próprias lutas, dificilmente sairá vencedor desta batalha. A derrota na vida de cada servo do Senhor é fruto da individualidade, porque não se ajudam. E não se ajudam porque não são ensinados a isso. Pois, apesar de cada um ter as suas individualidades, as lutas vêm sobre todos. Pode até ser de forma, peso, medida, intensidade e tempos diferentes para cada um, mas elas vêm. E quando essas lutas são enfrentadas por individualistas, elas se tornam mais difíceis. E aquilo que poderia ser rapidamente transitório torna-se duradouro, e naquilo em que se poderia obter vitória, devido ao cansaço do lutador, pode se tornar em derrota. Na Bíblia Sagrada, por várias vezes, o Senhor nos ensina que, se obedecermos aos seus mandamentos, seremos felizes. Em Deuteronômio, no capítulo 15, no versículo 1 até o versículo 11, o Senhor nos fala do perdão da dívida. Ele diz assim: ao fim de cada 7 anos farás remissão. O que é a remissão? É o perdão da dívida. Este, pois, é o modo da remissão. Todo credor que emprestou ao seu próximo alguma coisa, remitirá o que havia emprestado, ou seja, perdoará aquilo que havia emprestado. Não o exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é proclamada. Do estranho podes exigi-lo, mas o que tiveres em poder de teu irmão, quitá-lo-ás. Observe que o Senhor faz aqui a separação
entre a postura perante o teu irmão e a postura perante o estranho. Quem é o estranho? Aquele que não é convertido. Ele está falando que para o teu irmão, o teu modo de proceder é especial. Como também disse o apóstolo Paulo, preferindo em honra uns aos outros. Romanos 12:10. Mas continuando aqui em Deuteronômio, capítulo 15, versículo 4. Para que entre ti não haja pobre, pois o Senhor teu Deus te abençoará abundantemente na terra que te dá por herança, para possuí-la. Se apenas ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, para cuidares em cumprir todos estes mandamentos que hoje te ordeno. Pois o Senhor teu Deus te abençoará, como te tem dito. Assim emprestarás a muitas nações, mas não tomarás empréstimos. E dominarás sobre muitas nações, porém elas não dominarão sobre ti. Em outras palavras, está dizendo que os servos do Senhor que se unirem, que lutarem juntos, eles terão para emprestar aos de fora, mas não precisarão pedir emprestado dos de fora. Versículo 7 em diante diz: quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em alguma das tuas cidades, na tua terra, que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás as tuas mãos a teu irmão pobre. Quando o Senhor fala nas tuas cidades, na terra que o Senhor teu Deus te dá, Ele está falando, por exemplo, não é somente isso, mas por exemplo, da tua própria congregação. Não é somente isso, mas por exemplo isso. Ele está falando dentro da tua própria congregação. Mas é somente da tua própria congregação? Não. Ele está falando de todo o povo de Deus, de todos os servos do Senhor Jesus Cristo, mas prioritariamente aos da tua própria congregação. Aqueles teus irmãos que você vê lá na tua igreja, que estão padecendo, que muitas vezes te pedem um empréstimo, não tem como pagar, não é aquele que não quer pagar, não é aquele que tem como pagar e é caloteiro. Não é desse que o Senhor está falando. O Senhor está falando daquele servo pobre, do teu irmão pobre, impossibilitado de pagar. Ele não está falando do mau caráter. Ele não está falando do aproveitador. Ele não está falando do caloteiro. Ele está falando daquele que não tem condição de pagar. E o Senhor diz aqui no versículo 8: antes lhe abrirás de todo a tua mão e lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Observem que é para a sua necessidade. Necessidade é uma coisa, desejo é outra. Necessidade é prioridade. Desejos são supérfluos. O Senhor está falando da sua necessidade. Guarda-te que não haja pensamento vil no teu coração, nem digas: está próximo o 7º ano, o ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos para com o teu irmão pobre, e não lhe des nada. E ele clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. O Senhor está falando daqueles que, quando sabiam que o irmão estava no 6º ano lhe pedindo um empréstimo, e ele sabia que no ano seguinte era o ano da remissão, ele poderia pensar assim: se eu emprestar agora, no ano que vem o Senhor vai mandar que eu perdoe a dívida dele e nem vai dar tempo de me pagar, porque no ano que vem é o ano da remissão. E o Senhor está dizendo o seguinte: não endureça o teu coração, não procure se aproveitar disso. Livremente lhe darás, e não seja maligno o teu coração quando lhe o deres. Pois
Por isso te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra e em tudo o que empreenderes. Ou seja, em tudo aquilo que você fizer investimento, todos os teus empreendimentos serão abençoados pelo Senhor. Nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso eu te ordeno, livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na terra. Meus irmãos, alguém pode perguntar assim, mas por que o irmão Jorge está falando de coisas da lei? Isso aqui era para a lei. Eu só estou lendo esse texto todo para vocês observarem o quanto Deus chama a atenção do seu próprio povo para que não tenham dureza de coração. É só para que vocês observem quanto chamado de atenção o Senhor faz ao seu próprio povo, quanto à insensibilidade do teu coração em relação às necessidades e os sofrimentos e provações do teu irmão, que também é servo do Senhor. Eu só estou lendo isso tudo aqui para que vocês observem isso, o quanto o Senhor está chamando a atenção, advertindo sobre a dureza de coração quanto à necessidade e os sofrimentos do teu irmão. Meus queridos, o Senhor bem sabe o quanto cada credor precisa de receber o pagamento de determinada dívida. Porém, se alguém não tem como pagar e seu credor lhe obriga, logo se tornará pior a situação financeira daquele devedor, podendo até cair em miséria, coisa que em nada agrada ao Senhor. Através dessa remissão, o Senhor está nos ensinando que, para obter vitórias perante as lutas, devemos abrir mão das individualidades e sofrermos juntos as lutas uns dos outros. O que é essa individualidade a que eu me refiro? É aquela situação de um irmão está bem, o outro está passando por luta, mas com ele está tudo bem. Por que é que ele vai se preocupar com o outro irmão? Ele não entende que aquela situação tranquila em que ele vive, o Senhor deu a ele visando o outro. Mas quando há individualismo, ele olha só para si. E assim, ele não está confessando o Evangelho de Cristo Jesus. E quando, ao abrir mão dessas individualidades, perdoamos a dívida do nosso devedor, é claro que quanto mais precisarmos do pagamento daquela dívida, mais nós sofreremos a isenção daquela dívida, mais nós sofreremos por não recebermos o pagamento daquela dívida. Sofrendo juntos as lutas uns dos outros é o mesmo que dizer: levai as cargas uns dos outros, como está escrito aos Gálatas no capítulo 6, versículo 2, que está escrito: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Ou seja, se você quiser cumprir a lei de Cristo, então levai as cargas uns dos outros. E também é o mesmo que dizer: chorai com os que choram e alegrai-vos com os que se alegram. Romanos 12, 15. Mas, se para uns que estão alegres tudo está bem, e por esse motivo ele não se preocupa com o seu próximo, com seu irmão em Cristo, então quem socorrerá seu irmão em Cristo? Aquele menos abençoado estará lutando sozinho e sem ter quem se compadeça dele. Pode, durante as lutas, o choro durar por um tempo, mas se todos lutam e choram juntos, logo não há individualismo, o que fará com que as lutas
não sejam tão perceptíveis quanto seriam na individualidade de cada um em tempo e modo diferentes. Quando se luta junto, há uma somatória de raciocínios, de forças, de percepções, de reflexos, de experiências, de ânimos, de cuidados mútuos. Tudo isso em uma automática sincronia. Isso implica em vitórias. E muitas vezes, vitórias vindas antes do que se esperava. Assim, se cumprirá o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 28, dos versículos 1 e 2 e também dos versículos 12 ao 14. Versículos 1 e 2 dizem assim: Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Vejam que o texto não está dizendo que é para você correr atrás da bênção. Ele está dizendo que as bênçãos irão te alcançar. É como diz a canção: eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. E do versículo 12 ao versículo 14, o Senhor diz: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não embaixo, se obedecerdes aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servirdes. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós. Meus queridos e amados irmãos, aqui quem vos fala novamente é o irmão Jorge. Meus queridos, eu vim hoje falar de um assunto que é frequente, constante na vida de cada irmão em Cristo, seja rico ou seja pobre, seja ele de classe média, seja ele iniciante na fé ou não. Isso é constante na vida de cada cristão. As lutas cotidianas. O porquê que o servo do Senhor sofre derrota nos tempos de hoje. Essas derrotas acontecem, meus irmãos, porque estão lhes ensinando uma vitória solta no vento, uma vitória sem base, uma vitória onde cada um, nas suas lutas, luta sozinho. Um individualismo que conduz o cristão à derrota. Nós temos que entender que nós somos Igreja de Cristo. A igreja não é formada por um membro, mas sim por vários membros. E quando a igreja está passando por lutas, essa luta não é de um membro, mas é de toda a igreja. E quando um membro está passando por lutas, essa luta não é deste membro, mas sim de toda a igreja. Quando um membro do corpo sofre uma dor, todo o corpo sente. Não importa onde esteja este membro, todo o corpo sente. E aí o corpo vai se unir, cada membro, cada órgão, unidos ao cérebro, todos vão se unir em prol da cura daquela dor.
Todos vão se unir contra aquela luta que está provocando a dor naquele corpo. Nesse caso aqui, o corpo é a Igreja de Cristo. Mas, enquanto cada cristão continuar lutando individualmente as suas próprias lutas, dificilmente sairá vencedor desta batalha. A derrota na vida de cada servo do Senhor é fruto da individualidade, porque não se ajudam. E não se ajudam porque não são ensinados a isso. Pois, apesar de cada um ter as suas individualidades, as lutas vêm sobre todos. Pode até ser de forma, peso, medida, intensidade e tempos diferentes para cada um, mas elas vêm. E quando essas lutas são enfrentadas por individualistas, elas se tornam mais difíceis e aquilo que poderia ser rapidamente transitório torna-se duradouro, e naquilo em que se poderia obter vitória, devido ao cansaço do lutador, pode se tornar em derrota. Na Bíblia Sagrada, por várias vezes, o Senhor nos ensina que, se obedecermos aos seus mandamentos, seremos felizes. Em Deuteronômio, no capítulo 15, no versículo 1 até o versículo 11, o Senhor nos fala do perdão da dívida. Ele diz assim: ao fim de cada 7 anos farás remissão. O que é a remissão? É o perdão da dívida. Este, pois, é o modo da remissão. Todo credor que emprestou ao seu próximo alguma coisa, remitirá o que havia emprestado, ou seja, perdoará aquilo que havia emprestado. Não o exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é proclamada. Do estranho podes exigi-lo, mas o que tiveres em poder de teu irmão, quitá-lo-ás. Observe que o Senhor faz aqui a separação entre a postura perante o teu irmão e a postura perante o estranho. Quem é o estranho? Aquele que não é convertido. Ele está falando que para o teu irmão, o teu modo de proceder é especial. Como também disse o apóstolo Paulo, preferindo em honra uns aos outros. Romanos 12, 10. Mas continuando aqui em Deuteronômio, capítulo 15, versículo 4. Para que entre ti não haja pobre, pois o Senhor teu Deus te abençoará abundantemente na terra que te dá por herança, para possuí-la. Se apenas ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, para cuidares em cumprir todos estes mandamentos que hoje te ordeno. Pois o Senhor teu Deus te abençoará, como te tem dito. Assim emprestarás a muitas nações, mas não tomarás empréstimos. E dominarás sobre muitas nações, porém elas não dominarão sobre ti. Em outras palavras, está dizendo que os servos do Senhor que se unirem, que lutarem juntos, eles terão para emprestar aos de fora, mas não precisarão pedir emprestado dos de fora. Versículo 7 em diante diz: quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em alguma das tuas cidades, na tua terra, que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração
nem fecharás as tuas mãos a teu irmão pobre. Quando o Senhor fala nas tuas cidades, na terra que o Senhor teu Deus te dá, Ele está falando, por exemplo, não é somente isso, mas por exemplo, da tua própria congregação. Não é somente isso, mas por exemplo isso. Ele está falando dentro da tua própria congregação. Mas é somente da tua própria congregação? Não. Ele está falando de todo o povo de Deus, de todos os servos do Senhor Jesus Cristo, mas prioritariamente aos da tua própria congregação. Aqueles teus irmãos que você vê lá na tua igreja, que estão padecendo, que muitas vezes te pedem um empréstimo, não tem como pagar, não é aquele que não quer pagar, não é aquele que tem como pagar e é caloteiro, não é desse que o Senhor está falando. O Senhor está falando daquele servo pobre, do teu irmão pobre, impossibilitado de pagar. Ele não está falando do mau caráter, ele não está falando do aproveitador, ele não está falando do caloteiro. Ele está falando daquele que não tem condição de pagar. E o Senhor diz aqui no versículo 8: antes lhe abrirás de todo a tua mão e lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Observem que é para a sua necessidade. Necessidade é uma coisa, desejo é outra. Necessidade é prioridade. Desejos são supérfluos. O Senhor está falando da sua necessidade. Guarda-te que não haja pensamento vil no teu coração, nem digas: está próximo o 7º ano, o ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos para com teu irmão pobre, e não lhe des nada. E ele clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. O Senhor está falando daqueles que, quando sabiam que o irmão estava no 6º ano lhe pedindo um empréstimo, e ele sabia que no ano seguinte era o ano da remissão, ele poderia pensar assim: se eu emprestar agora, no ano que vem o Senhor vai mandar que eu perdoe a dívida dele e nem vai dar tempo de me pagar, porque no ano que vem é o ano da remissão. E o Senhor está dizendo o seguinte: não endureça o teu coração, não procure se aproveitar disso. Livremente lhe darás e não seja maligno o teu coração quando lhe o deres. Pois por isso te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra e em tudo o que empreenderes. Ou seja, em tudo aquilo que você fizer investimento, todos os teus empreendimentos serão abençoados pelo Senhor. Nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso eu te ordeno, livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na terra. Meus irmãos, alguém pode perguntar assim: mas por que o irmão Jorge está falando de coisas da lei? Isso aqui era para a lei. Eu só estou lendo esse texto todo para vocês observarem o quanto Deus chama a atenção do seu próprio povo para que não tenham dureza de coração. É só para que vocês observem quanto chamado de atenção o Senhor faz ao seu próprio povo, quanto à insensibilidade do teu coração em relação às necessidades e os sofrimentos e provações do teu irmão, que também é servo do Senhor. Eu só estou lendo isso tudo aqui para que vocês observem isso, o quanto o Senhor está chamando a atenção, advertindo sobre a dureza de coração quanto à necessidade e os sofrimentos do teu irmão. Meus queridos,
O Senhor bem sabe o quanto cada credor precisa de receber o pagamento de determinada dívida. Porém, se alguém não tem como pagar e seu credor lhe obriga, logo se tornará pior a situação financeira daquele devedor, podendo até cair em miséria, coisa que em nada agrada ao Senhor. Através dessa remissão, o Senhor está nos ensinando que, para obter vitórias perante as lutas, devemos abrir mão das individualidades e sofrermos juntos as lutas uns dos outros. O que é essa individualidade a que eu me refiro? É aquela situação de um irmão está bem, o outro está passando por luta, mas com ele está tudo bem. Por que é que ele vai se preocupar com o outro irmão? Ele não entende que aquela situação tranquila em que ele vive, o Senhor deu a ele visando o outro. Mas quando há individualismo, ele olha só para si. E assim, ele não está confessando o Evangelho de Cristo Jesus. E quando, ao abrir mão dessas individualidades, perdoamos a dívida do nosso devedor, é claro que quanto mais precisarmos do pagamento daquela dívida, mais nós sofreremos a isenção daquela dívida, mais nós sofreremos por não recebermos o pagamento daquela dívida. E sofrendo juntos as lutas uns dos outros, é o mesmo que dizer: levai as cargas uns dos outros, como está escrito aos Gálatas no capítulo 6, versículo 2, que está escrito: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Ou seja, se você quiser cumprir a lei de Cristo, então leve as cargas, levai as cargas uns dos outros. E também é o mesmo que dizer: chorai com os que choram e alegrai-vos com os que se alegram. Romanos 12, 15. Mas, se para uns que estão alegres tudo está bem, e por esse motivo ele não se preocupa com o seu próximo, com seu irmão em Cristo, então quem socorrerá seu irmão em Cristo? Aquele menos abençoado estará lutando sozinho e sem ter quem se compadeça dele. Pode, durante as lutas, o choro durar por um tempo, mas se todos lutam e choram juntos, logo não há individualismo, o que fará com que as lutas não sejam tão perceptíveis quanto seriam na individualidade de cada um em tempo e modo diferentes. Quando se luta junto, há uma somatória de raciocínios, de forças, de percepções, de reflexos, de experiências, de ânimos, de cuidados mútuos. Tudo isso em uma automática sincronia. Isso implica em vitórias. E muitas vezes, vitórias vindas antes do que se esperava. Assim, se cumprirá o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 28, versículos 1 e 2, e também dos versículos 12 ao 14. Versículos 1 e 2 dizem assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra.
Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Vejam que o texto não está dizendo que é para você correr atrás da bênção. Ele está dizendo que as bênçãos irão te alcançar. É como diz a canção: eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. E do versículo 12 ao versículo 14, o Senhor diz: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não embaixo. Se obedecerdes aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servirdes. O versículo 12 de Deuteronômio, capítulo 28, pode ser comparado ao que Paulo diz em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 11 e 12. Versículo 11 ele diz: e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. O versículo 12 diz: de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Ou seja, aqui o apóstolo Paulo está falando da promessa que Deus fez de vida digna. Isso é ter vida com dignidade. Essa vida com dignidade na igreja em Tessalônica era fruto do amor fraternal, do qual o texto afirma que era praticado entre eles. Veja aí o versículo 4, ainda em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 9 e 10. Ele diz assim: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos de que deveis amar-vos uns aos outros, e na verdade estáis praticando isso, mesmo com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Ele está dizendo que, na verdade, eles estavam praticando esse amor. Por isso que eles tinham como se portar com dignidade para com os de fora. Porque o objetivo de Deus é que, tendo uns abundância e outros carência, sirva um de alívio para o outro, e assim haja igualdade. Como está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 8, do versículo 12 até o versículo 15, quando ele diz assim: porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Como está escrito: o que muito colheu não teve demais, e o que pouco nada lhe faltou. Ora, se o objetivo de Deus é para que haja igualdade, então fica uma pergunta: onde é, no meio do povo de Deus, onde é que há mais desigualdade se não dentro da própria igreja?
onde um líder tem tudo e há ovelhas que nada têm, onde há mais desigualdade senão dentro do próprio templo, onde uns têm tudo e outros nada têm, bem ao contrário do que diz a palavra do Senhor. Alguém pode fazer uma pergunta assim: por que motivo o Senhor abençoa mais a uns do que a outros? Como está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 15, versículo 11. Pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso eu te ordeno, livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre da terra. A resposta é: se o Senhor abençoasse a todos, o amor não mais existiria. A chance, a condição de existência do amor é se houver motivo de compaixão. Esse motivo não existindo, logo, não há amor. Pois uma vez que todos estão em boas condições, não há por que se preocupar uns com os outros. E tudo se resumiria em materialismo egocêntrico, o que infelizmente é vivido, praticado por uma nuvem muito grande de crentes. As bênçãos de Deus têm por finalidade a prática da generosidade e, através dessa generosidade, as muitas graças a Deus. E não é somente isto, é também que essa liberalidade é uma forma de confissão ao Evangelho de Cristo, como está escrito em 2 Coríntios, no capítulo 9, do versículo 9 até o versículo 14. No versículo 9 em diante diz assim: como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como, na provação desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. O versículo 11, vou repetir o versículo 11. Enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade. Não é enriquecendo-vos em tudo para vós mesmos. Não é enriquecendo-nos em tudo para nós mesmos, como nós vemos uma grande nuvem de crentes fazendo. As bênçãos, as prosperidades que recebem do Senhor servem somente para si mesmos e não para a igreja, não para o corpo, não para os irmãos em Cristo. O serviço dessa assistência não somente supre a necessidade dos santos, ou seja, essas bênçãos com que Deus tem abençoado seus servos são para suprir a necessidade dos santos e, através desse suprimento, render graças a Deus, como disse o Senhor Jesus Cristo: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 16. Há um tempo determinado para a duração do choro, meus irmãos, mas não há tempo determinado para a duração da alegria e do regozijo.
Só se sabe que o tempo da alegria é maior. Quanto mais individual for a luta, mais dolorosa, mais pesada, mais duradoura ela será. E quanto mais duradoura, ainda mais desanimadora ela será. Nesse contexto, unir forças significa perdoar a dívida impagável do teu irmão, como está escrito em Deuteronômio, capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 4. É também, segundo as tuas condições, como eu acabei de ler em Coríntios, segundo as tuas condições, não despreze o pedido de empréstimo do teu irmão, como está escrito em Deuteronômio, capítulo 15, do versículo 7 até o versículo 10, e também em Mateus, no capítulo 5, versículo 42, quando o Senhor Jesus Cristo disse: dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Também, quando despedir um empregado teu, não o deixes sair no prejuízo. Deuteronômio, capítulo 15, do versículo 12 até o versículo 15. Nesse contexto, unir forças significa lutarem juntos pela fé evangélica, como está escrito em Filipenses, no capítulo 1, versículo 27. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. O resultado é o que podemos ler em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, do versículo 44 até o versículo 47, que diz assim: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. E também, ainda em Atos, no capítulo 4, do versículo 32 ao versículo 35, ele diz: da multidão dos que creram era o coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam o testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Coisa totalmente oposta ao que a gente vê nos tempos de hoje, onde as pessoas, as ovelhas, vão para a igreja, dão seus dízimos, dão suas ofertas, e nas suas necessidades muitas igrejas em nada lhes socorrem. Elas não desfrutam, essas ovelhas não desfrutam de nenhuma daquelas ofertas que são dadas nas igrejas. Nada retorna para essas ovelhas. Nada é repartido com elas, a não ser as obrigações e os trabalhos. Por isso, é impossível não haver tantas derrotas no meio do povo de Deus, tantos necessitados no meio das ovelhas de Cristo, porque
nada retorna para essas ovelhas. Passam anos dando dízimos e ofertas e não acham ajuda nem sequer para pagar uma conta de luz ou um exame ou um aluguel. Nada. Onde há mais necessitados é na igreja, que deveria ser a igreja de Cristo. Que deveria ser a igreja de Cristo. O que foi que os discípulos colheram, segundo Atos dos Apóstolos? O que foi que eles colheram? Colheram a simpatia dos de fora. Como assim? Bem ao contrário do que a gente vê hoje, a sociedade não cristã malhando, caindo de pau em cima da distorção dos valores cristãos. A sociedade não cristã caindo de pau, e com toda razão, em cima das fraudes financeiras envolvendo igrejas evangélicas. Bem ao contrário dos tempos de hoje. Na época dos apóstolos, nesse texto, eles tinham a simpatia dos de fora. Porque os de fora viam a igualdade entre eles. Não era como no tempo de hoje que um líder começa andando, pisando no barro, e com os dízimos e as ofertas dos outros começam a andar de carro e passam a morar em apartamentos. Não é como no tempo de hoje, onde uma pessoa que é pobre continua pobre de maré desci, porque é de ré mesmo, é de maré, ré, sempre andando para trás e ficando cada vez mais pobre. E aquele outro que está ali recebendo, ficando cada vez mais rico. Não era assim. Tudo era dividido entre eles de maneira que não havia necessitados. Isso brilhava aos olhos dos de fora, dos não convertidos. O que foi que eles escolheram mais? Havia demonstração de poder, porque o Senhor Jesus Cristo disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E eu o amarei e me manifestarei a ele. O que foi que eles escolheram mais? Não havia necessitados entre eles. Tudo entre eles era comum uns aos outros. Ou seja, não havia um líder com abundância e ovelhas em necessidades. Havia igualdade e não derrotas. Que o Senhor Jesus Cristo lhes abra os olhos de todos e lhes faça enxergar. Que Deus nos abençoe a todos e fiquem todos na santíssima e gloriosíssima paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.